Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos numa série de vídeos sobre sistemas de abastecimento de água e neste vídeo nós iremos falar sobre as etapas para captação de água e a seleção de um manancial. Nós já trabalhamos aqui no nosso canal vídeos sobre consumo de água e também de uma etapa muito importante que precede a escolha da captação, que são os estudos de concepção de sistemas de abastecimento de água. Esses dois vídeos são muito importantes porque eles vão interferir diretamente, na seleção da nossa captação, na escolha de um ponto de captação. Tá? Então, deixarei esses vídeos para vocês na descrição do vídeo, né? E sem demoras, vamos partir para a nossa etapa de captação. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta nossos vídeos, compartilhe, mostre para os seus colegas, afinal, isso ajuda o nosso canal a crescer. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre a etapa de captação. Esta etapa de captação, ela é considerada, isso por uma norma técnica, até mesmo nos livros, um conjunto de estruturas e dispositivos construídos e instalados juntos, ao que a gente vai chamar de uma fonte de captação, ou de um manancial, que são os termos mais utilizados. E o objetivo, dessa fonte de abastecimento, que pode ser um rio, pode ser um ribeirão, pode ser córrego ou lago, é basicamente o que está sublinhado aqui em negrito, a retirada de água para abastecimento. Então, a nossa captação vai ser de onde a gente vai tirar água, vai ser basicamente essa a descrição. E aqui nós já temos dois exemplos de estruturas de abastecimento. Na primeira imagem aqui da esquerda, vocês têm uma captação superficial com barramento. Essa tubulação que vocês estão vendo aqui é uma tubulação de tomada de água em barramento. E aqui um dispositivo de captação de água flutuante, como o próprio nome sugere, fica na superfície. Tá? Isso vai depender do tipo de reservatório, do tipo de obra, do tipo de captação que você vai utilizar para depois você determinar qual que vai ser a tomada ou a retirada de água a partir desta captação. Bom, então, para que eu escolha uma captação, selecione um manancial, eu tenho que realizar alguns estudos. Esses estudos eles envolvem o mapa geográfico da região. Principalmente eu preciso saber declividade. Onde que estão esses mananciais? A declividade é alta, ela é baixa, ela é acentuada? Como que eu posso trabalhar com a localização desse ponto? Outro ponto característico, que nós podemos trabalhar são as vazões máximas e mínimas. Vazões máximas e mínimas de quem? Vazões máximas e mínimas aqui do curso d'água, Vou simplificar aqui do rio, ou do córrego. Por quê? Eu preciso saber a vazão máxima de um rio num período de cheia, de uma inundação, e também preciso saber a vazão máxima de um rio, a vazão mínima de um rio em um período de seca. Por que eu preciso saber a vazão do rio no período de seca? Óbvio, eu preciso saber se aquele rio consegue suprir a minha população em um período de seca. Então a gente precisa, de uma certa forma, de considerar a vazão máxima e a vazão mínima do nosso curso d'água. Precisamos saber, além disso, os pontos da bacia a montante do nosso ponto de captação. Porque, olha só, imagine que aqui eu tenho uma captação de água, neste ponto, porém logo aqui acima eu tenho um lançamento de esgoto. Isso vai impactar a qualidade da água. Então, de certa forma, eu não vou poder fazer essa captação. Eu preciso conhecer estes pontos se eu quero, de fato, trabalhar com aquele ponto como captação. Preciso saber o uso da água jusante. Da mesma forma, eu preciso saber o que está sendo feito acima do meu ponto de captação e também abaixo. Pois, se eu colocar uma captação com uma vazão muito grande, vamos desenhar aqui, por exemplo, novamente o nosso curso d'água.
Se eu tenho uma captação aqui, vou chamar este ponto aqui de ponto A, uma captação, uma vazão Q muito alta, e aqui embaixo, por exemplo, eu tiver uma outra captação para abastecimento de uma população B, a instalação da minha captação A pode prejudicar essa população B. Então eu preciso entender quais são os usos de água jusante. Preciso, de uma forma muito criteriosa, muito bem delimitada, saber as características físicas, químicas e microbiológicas da água. Por quê? Quanto melhor for a qualidade da água, menos eu vou gastar com o tratamento e melhor vai ser a qualidade final, né? E menor ou mais baixo vai ser o risco que a população vai estar submetido, né, a condições de qualidade da água inadequada. Então, analisar esse ponto é de fundamental importância. Preciso avaliar o transporte de sedimentos no curso d'água. Não adianta nada eu fazer uma barragem para captar água e depois de 2 anos ela assorear, ela se entupir de sedimentos e eu ter que colocar, né, basicamente a minha captação de água, né, ou entrar com o maquinário para limpar a minha captação de água, né? Isso não é viável sob o ponto de vista operacional. Tá? Uma coisa que a gente tem que analisar, né, basicamente, é o formato do curso d'água. Geralmente, nós trabalhamos com as captações de água sendo realizadas, né, no que a gente chama de trecho retilíneo. Né? Quando o trecho é retilíneo, eu posso fazer a retirada de água, aqui no caso, ó, em qualquer ponto do trecho aqui, que eu não vou ter problema. Mas e se o curso d'água for curvilíneo, né? Ele tiver um trecho curvo? Eu posso fazer a captação? Posso, mas com determinado cuidado. Vou até mudar a cor aqui do pincel. Para vocês entenderem, né? Quando o trecho d'água ele é curvilíneo, a velocidade muda, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma velocidade V, e é natural que a velocidade do curso d'água ela seja maior aqui nas laterais, né? Suponhamos que o curso d'água esteja nesse sentido como desenhado aqui. Então a velocidade ela é maior nessa lateral externa e menor na lateral interna. O que isso significa? Velocidade menor está relacionada com a deposição de sedimentos. Então, se aqui eu tenho velocidade menor, eu terei deposição de sedimentos aqui nesta margem. Isso é importante porque eu não posso fazer, por exemplo, uma captação aqui, ou pelo menos não é aconselhado, porque ela vai assorear com o tempo. Então, o certo seria eu fazer uma captação aonde? Na margem de cá, né? Então, aqui seria a nossa captação, né, no sentido correto. Então, são pontos como esse que a gente tem que observar ao selecionar um manancial e também ao selecionar um ponto correto para captação. Bom, além disso, nós precisamos de informações sobre dados planetimétricos, a gente falou isso nas informações geográficas, batimétricos, que é a topografia do fundo do leito, e geotécnicos, principalmente para a gente avaliar o transporte de sedimentos nessa região. Tá? Bom, nós temos estudos, mas quais são as fontes que nós podemos utilizar? Podemos classificá-las em 2 tipos. As fontes ditas superficiais, que é entre os rios, os córregos, os lagos e os reservatórios, né? Aí nós temos reservatórios que nós vamos ter de regularização, já a gente vai entrar nesse tipo de especificação. E também temos os mananciais de águas subterrâneas, né, que são os mananciais que nós temos os aquíferos freáticos, né, e os aquíferos subterrâneos, que geralmente a gente chama de aquífero do tipo confinado ou do tipo semi-confinado. Neste vídeo, nós trabalharemos exclusivamente com as fontes de captação superficial, porque no nosso canal a gente já tem vídeos sobre água subterrânea, sobre aquífero freático, aquífero confinado, semi-confinado, né, aquífero livre. Então, deixarei esses vídeos na descrição para vocês, inclusive os vídeos que falam sobre perfuração de poços que estão relacionados às águas subterrâneas. Tá?
Mas falando de captação de água superficial, tá? O que eu vou ter que fazer, né? Eu vou fazer aquele monte de estudos que eu falei lá atrás, mas de fato, o que eu vou avaliar? Primeiro, né? Quais são os dados hidrológicos da bacia? Que bacia? A bacia hidrográfica que abriga o curso d'água que eu tenho interesse em fazer a captação. Basicamente, nesse estudo hidrológico, eu preciso saber sobre chuva, eu preciso saber a velocidade máxima desse curso d'água, utilizando distribuição estatística. Preciso saber a vazão mínima, que aqui é o Q mínimo. Preciso saber as previsões de cheias e de enchentes baseadas em critérios estatísticos. Preciso saber os dados fluviométricos do curso d'água, ou seja, quais são os níveis de cheia, né, e de seca que esse curso d'água pode atingir. Imagina eu construir uma captação e essa captação ela é inundada, a água passa por cima dela num período de enchente. Quando isso acontece, não vai sobrar nada para contar a história, né? Nossa captação e todos os órgãos acessórios elas vão embora. Além disso, nós vamos ter que avaliar as características físicas e químicas da água, né? Que características físicas e químicas são essas? Quais os parâmetros? DBO, turbidez, né? Cor, coliformes, né? Dentre outros parâmetros aí. Além de avaliar a questão do assoreamento, eu posso fazer um estudo considerando o transporte de sedimentos e fazer a avaliação dele em uma escala temporal. Posso trabalhar com a localização das possíveis fontes de poluição, não necessariamente determinar as fontes de poluição, e sim possíveis, eu estou me antecipando ao problema nesse caso, e escolher o trecho do rio para captação. Se o rio for retilíneo, se ele for em curva, se ele for sinuoso, né? Tudo isso faz diferença na nossa captação. E eu vou fazer isso tudo quando eu estiver selecionando o manancial. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de captação, de diferentes tipos de captação que podem abastecer uma determinada população. Então aqui eu tenho três alternativas. Na primeira, que é a nossa alternativa A, nós temos uma captação superficial, entenda um rio, sem uma barragem de acumulação. Barragem de acumulação é uma barragem, né, que a gente utiliza simplesmente para ter nível d'água para a tubulação poder captar água. Então são rios ou cursos d'água em que a velocidade é muito alta e eu não tenho lâmina d'água suficiente para fazer a captação. Então faço um pequeno barramento, única e exclusivamente para aumentar a altura da lâmina d'água e aí eu conseguir fazer a captação. Tá? Neste caso, a alternativa A é sem a acumulação, como está descrito aqui. Né? É feita a captação neste ponto, conduzida a uma estação de tratamento de água. Pelo desnível aqui, ó, de 80 metros, a gente já tem uma necessidade de colocar uma bomba, uma estação elevatória. Né? Na alternativa B, nós já temos uma captação com a acumulação, com a barragem de tomada d'água, com uma altura aqui de 30 metros. E na alternativa C, nós temos, ao invés de utilizar uma captação superficial, nós utilizarmos uma captação subterrânea. Vejam que, né, além de mudar o tipo de captação, a estação de tratamento de água que vai trabalhar, né, nesse processo de tratamento, ela muda também. Tá? Então, na barragem sem a acumulação, eu tenho uma estação completa. Na barragem com acumulação, eu posso ter uma ETA simplificada. E na alternativa C, que é com poços, eu posso ter simplesmente uma etapa de desinfecção. Isso porque a qualidade da água é diferente em cada uma destas alternativas. Bom, para a seleção do manancial, então eu vou considerar os estudos e quais são as variáveis que eu vou falar. Antes, eu tinha falado de variáveis, né, ou estudos a serem utilizados. Nesses estudos, eu vou determinar uma série de variáveis e parâmetros. Né? Que parâmetros são estes que eu vou considerar para o meu estudo? Características hidráulicas.
né, nós falamos vazão máxima, vazão mínima, né, cota de cheia, velocidade do curso d'água, né, tudo isso entra na minha concepção ou na seleção do meu manancial. A geologia da região, né, que tipo de solo que tem ali, né? Esse solo vai interferir diretamente no assoreamento, né, no carregamento de sedimentos para dentro do sistema de captação. Qual que é a distância entre a captação e a ETA? Né? É uma distância que eu vou chamar de L aqui grande? Ela é pequena? A ETA está próxima da captação? A geologia está relacionada ao transporte de sedimentos. O trecho da captação, como a gente falou, se ele é curvo ou se ele é retilíneo, isso faz diferença também. Interessante, há necessidade desse sistema ter energia elétrica? Né? É uma pergunta que deve ser feita. Se tiver uma bomba, eu vou precisar fazer bombeamento? Então, sim, né? Eu irei precisar de energia. E se eu preciso de energia, tem ligação, tem rede elétrica próxima a esse ponto de captação? Não, não tem. Né? Então, pode ser que essa solução seja descartada porque a gente não consegue colocar uma bomba, por exemplo. E aí eu tenho que pensar em outras alternativas. Então, eu preciso de uma solução que vê se tem energia ou não, né? Se preciso de energia e se tem energia disponível. Precisamos determinar a qualidade da água, que nós já falamos, e aquele terreno ele vai precisar ser desapropriado, a prefeitura, a concessionária, vai precisar desapropriar alguém para adquirir aquele terreno? Tá? A prefeitura pode fazer isso, porém, em determinados casos, isso custa muito tempo e recurso. Tá? Então, pode tornar até a atividade, né, a seleção da área um pouco morosa. E, além disso, precisamos trabalhar também com possíveis obstruções que podem chegar, né, na nossa captação. O que é essa obstrução? É um material que pode entrar no sistema de captação e afetar o nosso bombeamento, a nossa tubulação e se transformar em prejuízo, né, para a nossa operação de captação. Então, aqui um apanhado geral dos principais parâmetros que nós vamos considerar na seleção de um manancial. Aí eu vou ter várias alternativas, né? Vários critérios que eu vou analisar. Uma forma da gente auxiliar a escolha se a nossa alternativa melhor vai ser a alternativa A, alternativa B ou alternativa C, é trabalhar com notas para cada um dos critérios. Então, por exemplo, aqui eu escolhi um parâmetro que eu chamei de custo de implantação da tomada de água. Na alternativa A, o custo é baixo, na alternativa C, ele é médio e na B, ele é alto. Né? E aqui tem a descrição de cada uma das alternativas. Um é poço subterrâneo, um é barragem com acumulação e outro é barragem sem. Eu vou fazendo isso para os diversos critérios e vou dando notas, baixo, médio, alto, e depois esta planilha, né, esta tabela me ajuda a escolher a melhor solução. Parece, né, que aqui a solução mais viável para aquela realidade seja a alternativa C, porque os custos de implantação e de operação, né, eles são relativamente mais baixos que os demais, apesar da gente ter uma exigência grande de equipamentos, né, um custo de aquisição de bombas e o custo de energia elétrica. Os demais são médio e baixo. Aí a equipe vai colocar isso aqui na mesa e vai decidir, com base nesses critérios, qual que é a melhor solução. Inclusive, nós podemos dar notas para cada um desses critérios aqui, valores, para nos auxiliar a tomar uma decisão, por exemplo. Bom, além disso, né, para nos auxiliar, vocês devem ter feito a pergunta: professor, quando que eu vou utilizar uma barragem, né, de regularização, que é comum, ou, né, uma captação em tomada d'água, um poço, enfim. Bom, para águas superficiais, né, para a gente definir se vai ser necessário uma barragem de regularização ou não, nós vamos analisar alguns parâmetros. O primeiro deles, né,
é o QD, né, que a gente chama aqui, que é a vazão que é demandada. Essa vazão que é demandada é a quantidade de água que a nossa população consome, que nós já determinamos isso no vídeo sobre o consumo de água. Então, esse é o QD. Q médio, né, que está aqui, e Q mínimo, que eu vou escrever aqui do lado, e Q mínimo, são vazões do rio, do curso d'água ou do córrego. Então, qual que é a vazão média do curso d'água e qual que é a vazão mínima do curso d'água? Nós temos alguns estudos hidrológicos, como, por exemplo, curva de permanência, que é 710, que nos ajudam a determinar a vazão mínima de um curso d'água. Aí, então, eu vou fazer a seguinte análise. Eu vou ter a vazão demandada e vou ter a vazão média e mínima do curso d'água. Bom, eu vi que a vazão média do curso d'água, né, a vazão média do curso d'água é maior que a vazão demandada. Bom, sinal, meu curso d'água consegue atender a maior parte do período. E eu vi também que a vazão mínima, por meio de estudos hidrológicos, ela também é maior que a vazão demandada. Então, a nossa solução será o que a gente chama de uma captação direta. Perfeito? Bom, nesse caso, eu posso fazer uma captação com tomada d'água, né, sem a barragem de acumulação ou com a barragem de acumulação. Então, aqui nesta solução, eu tenho sem ou com o que a gente chama de barragem de acumulação. A barragem de acumulação é aquela barragem que é só para aumentar o nível da água para poder fazer a captação de água no volume considerável. Ela não tem a função de segurar a água na chuva, da chuva no período chuvoso para você utilizar no período da seca. Certo? Bom, segundo cenário, eu tenho agora a vazão demandada da mesma forma, tenho a vazão média é maior que a vazão demandada. Porém, a vazão mínima do curso d'água agora ela é menor que a vazão demandada. O que significa isso? Quer dizer que a vazão média do curso d'água é maior que a vazão que a população precisa. Perfeito. Mas, em determinadas épocas do ano, por exemplo, no período de estiagem, a vazão mínima é menor do que a vazão que a população precisa. Ou seja, no período da seca, esta população vai ficar sem água. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa barragem, ou que esse curso d'água, segure água no período chuvoso e vá ofertando água para essa população até, né, o período da seca. Quando eu tenho essa condição do curso d'água não suprir, né, o período da seca, eu posso utilizar uma estrutura que a gente chama de reservatório ou barragem de regularização. Esta barragem vai regularizar o consumo de água ao longo do ano. Ela vai segurar a água no período chuvoso para oferecer nos períodos de estiagem. E o terceiro ponto, né, quando a vazão média ela é menor do que a vazão demandada, aí não tem jeito, eu tenho que buscar outro manancial para complementar, né, a minha distribuição, a minha captação de água, certo? Bom, então a nossa captação de águas superficiais, ela tem alguns dispositivos, algumas estruturas, né? Basicamente, a captação de águas superficiais, né, ela tem dois tipos de barragens, eu já falei para vocês, a barragem de acumulação, né, ou barragem de manutenção do nível da água, né, que está aqui, seria a nossa barragem de acumulação, que é simplesmente para fazer a captação. E temos a nossa barragem de regularização, né, que é justamente aquela que segura a vazão no período chuvoso, segura a água no período chuvoso para ofertar no período seco. Nós temos estruturas para retenção de sólidos, que vão barrar esse material de chegar nas nossas bombas e nas nossas tubulações, como, por exemplo, as grades, telas e a caixa de areia, cujo objetivo é evitar o desgaste da bomba e da tubulação. E temos outros dispositivos, como aqui vocês podem ver na direita,
que estão relacionados ao controle da entrada de água, controle de pressão, poço de sucção, casa de bombas, que muitos autores chamam como órgãos acessórios. Aqui uma figura esquemática, né, mostrando, né, a passagem de água por um córrego. Nós temos aqui a grade, que faz a retenção do material mais grosseiro. Temos os registros de tomada da água. Essa água é direcionada para um poço de sucção. Como o próprio nome diz, a água cai aí. As bombas são utilizadas para succionar essa água e mandar para a estação elevatória, para a estação de tratamento de água, para as posteriores etapas de tratamento. Então, basicamente, para vocês entenderem, ó, essa aqui é uma barragem de acumulação de água, né? Ela é simplesmente feita para represar um pouquinho a água, só para aumentar o nível da água, como vocês estão vendo aqui. Aqui vocês têm, ó, uma tomada da água, então a água entra nessa caixa, não sei se dá para ver aqui, mas é um material que é uma grelha aqui, ó. A água cai aqui e sai por esta adutora, né? Aqui no caso uma adutora, né? Adutora de água bruta, né? Que aparece nos projetos com a sigla AAB, uma adutora de água bruta. Além disso, nós temos duas outras estruturas importantes. A primeira é esta aqui, né? É o nosso vertedouro. O vertedouro ele funciona como se fosse um ladrão, né? Quando o nível da água aumenta, ele direciona a água para esse ladrão, que faz com que a água não passe por cima desse pequeno barramento. Então ele funciona como um ladrão de água para evitar que a água passe aqui por cima, porque se a água passar por cima, ela corre sério risco de levar a nossa barragem embora, né? Então o vertedouro tem essa função de controlar o nível d'água que está aqui sobre o nosso barramento. Nós temos também aqui, ó, essa estrutura inferior, que eu vou desenhar duas setas aqui indicando ela, que é um registro de fundo. É natural que ocorra a sedimentação de partículas aqui, e aqui nós temos um registro e uma saída que dá essa descarga de fundo no manancial. Então aqui algumas estruturas para vocês entenderem como que é a nossa captação. Existem outras formas de captação. Vocês estão vendo aqui um poço seco que é utilizado para captação de água em rio. A gente simplesmente faz, né, um poço aqui, ó, que é um buraco, na verdade, um buraco seco, passa a tubulação, coloca o conjunto motobomba e a tubulação trabalha aqui com a bomba, né, neste nível, como vocês estão vendo. A bomba está aqui e nós temos, né, a captação aqui sendo feita no curso d'água. Detalhe que a captação ela está abaixo do nível mínimo do curso d'água, ou seja, aqui nós temos a vazão mínima associada a este nível e aqui nós temos a vazão máxima. Ou seja, esta captação funciona durante todo o período do ano. Nós temos ainda a possibilidade de fazer a captação por dispositivos flutuantes, né? São dispositivos de sucção que pegam a água em superfície na maioria das vezes. Isso é muito utilizado onde? Nos reservatórios de regularização. Porque como eles são grandes lagos, né, a tendência é que a qualidade da água tenha uma leve piora em profundidade. Então a gente faz a captação da água em superfície aqui. Bom, e falando dos reservatórios de regularização, o que eles são? São lagos artificiais criados para, como está destacado aqui em negrito, ó, deter nos períodos chuvosos o excesso de água e liberá-los quando a vazão se torna incapaz de atender a demanda. Ou seja, segura a água no período chuvoso para controlar a sua distribuição ao longo do ano e aí a gente tem água durante todos os dias, todos os meses do ano. Aqui nós temos grandes reservatórios de água, né, como vocês podem ver, que são responsáveis inclusive para abastecer cidades com um grande quantitativo de pessoas, como por exemplo Belo Horizonte, São Paulo, utilizam, né, esses tipos de reservatórios de regularização de vazão. E nesses reservatórios, a captação geralmente é feita por uma estrutura chamada de torre de tomada.
né? Como o reservatório ele vai tendo seu nível rebaixado ao longo do tempo, ele precisa ter uma estrutura que vai acompanhando esse rebaixamento do nível d'água. Essa estrutura é a nossa torre de tomada de água. Essa torre de tomada de água, como vocês podem ver aqui, ela é composta por várias comportas, né, que são acionadas e fazem a captação à medida que o nível da água está descendo. Então, quando o nível da água ele está alto, a gente utiliza, por exemplo, essa comporta que eu vou chamar de 1. Né? Se o nível da água vai baixando, nós utilizamos 2. E depois, se estiver muito baixo, nós utilizamos o nível 3. Né? Quando o nível da água fica muito baixo, né, e aqui na figura a gente pode ver, e ele sai da tomada d'água, aí nós começamos a utilizar dispositivos flutuantes, né, porque vai sair do nível da torre de tomada d'água. E aí a gente utiliza aquela estrutura que nós vimos no slide anterior, que são os dispositivos flutuantes. Bom, eu posso construir um reservatório de regularização em qualquer lugar? Não, eu preciso avaliar algumas características e preciso fazer um preparo do local. O primeiro deles, remover toda a vegetação que será inundada. Por quê? Se não ocorre a remoção dessa vegetação inundada, e eu vou alagar essa área, essa vegetação vai entrar em decomposição. Se ela vai entrar em decomposição, ela vai prejudicar a qualidade da água e também vai ser um grande emissor de CO2, metano, né, enxofre, dentre outros materiais que são causadores de efeito estufa e comprometem a qualidade da água. Eu preciso também fazer operações de corte e aterro para proteger as margens do curso da água, né, com instalação de vegetação para principalmente prevenir a erosão e também, né, o transporte de sedimentos e o assoreamento desta barragem. Se o solo ainda, o terceiro ponto, ele for um solo orgânico, né, de uma área pantanosa, eu preciso fazer a remoção deste solo, porque a qualidade da água será afetada. Tá? Então, basicamente, estas atividades elas são utilizadas para minimizar problemas futuros com a qualidade da água, né, controlando os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água, como também o transporte de sedimentos que chega até ela. Bom, considerando isso, né, como que a gente calcula a vazão de captação? Nós vimos isso no vídeo de consumo de água, né, por uma vazão que nós chamamos de Q1. Para isso, eu vou utilizar, né, a população que vai ser abastecida, em número de habitantes, a cota per capita, né, que está aqui, que é medida em termos de litro por habitante dia, o coeficiente K1, que representa a variação do dia de maior consumo, a vazão específica que vai ser abastecida, que pode ser uma indústria e o comércio, e o coeficiente de uso de água na ETA, que nós falamos que gira em torno de 2, né, a 3%. Para mais detalhes sobre essa conta, né, acessem lá o vídeo sobre o consumo de água que está na descrição. Tá? Mas desta fórmula vocês conseguem tirar a vazão demandada para a captação de uma determinada população. Bom, e para encerrar esse vídeo, né, além de selecionar a captação, nós temos que considerar também a proteção dos mananciais. Né? Eu deixei até uma frase aqui: o manancial é a primeira e fundamental garantia da qualidade da água e, consequentemente, da água do sistema de abastecimento. O que quer dizer isso? Zelando pela qualidade da água em um sistema, ou melhor, em um manancial, nós estamos economizando em etapas de tratamentos futuros e também oferecendo uma água de qualidade e diminuindo os riscos, né, de uma eventual contaminação. Então, proteção de mananciais, primeiro ponto, está relacionado diretamente com a qualidade da água. Segundo ponto, em relação à vazão de água. Hoje nós temos problemas não só de águas com qualidade desejável, mas com
quantidades duvidosas. A gente tem problemas de mananciais que estão secando. E aí nós temos várias atividades, várias ações que podem ser utilizadas para proteger esses mananciais. E se você tem interesse de ver um vídeo aqui no canal sobre proteção de mananciais, proteção de nascentes, aumento de vazão de mananciais, deixe seu comentário aqui no vídeo, deixa o like, que se esse vídeo atingir 50 likes, nós faremos um vídeo específico sobre proteção de nascentes e aumento de vazão e curso d'água. Pessoal, agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixe seu like, curta esse vídeo e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.